Bom dia, Paz, Senhor. A palavra sirva de fortalecimento, vá de encontro ao coração e à necessidade dos irmãos. Peço que curta o vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe e comente. Clicando no botão assinar, branquinho, o botão, vocês vão ter acesso ao clube de membros, todo conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal. Vamos para a nossa conversa? Para a nossa meditação? Eu creio que assim, Deus, quando ele tem os planos dele, por isso que a palavra fala, agindo eu, quem me impedirá? Eu acho que Deus, quando ele quer colocar em campo essa vontade soberana, não importa o que façamos. E eu sei que é uma linha muito tênue e eu vou tentar aqui me fazer entender, né, entre essa questão da soberania, que é o que eu acredito, a graça irresistível, que os irmãos calvinistas vão por essa vertente, embora eu creia mais no pensamento mais próximo do arminiano, mas assim, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus deixa você fazer as suas escolhas, deixa eu fazer as minhas escolhas, isso é um fato. Deus não fica ali manipulando, sabe, que nem um boneco de fantoche o ser humano. Deus não faz isso, de forma alguma. Só que tem momentos, situações, circunstâncias em que Deus ele fala assim, legal, você tem o teu livre-arbítrio, só que nesse momento, nessa situação, teu livre-arbítrio e nada é a mesma coisa. E aí eu vou usar o meu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio de Deus se chama soberania. A soberania nada mais é do que o livre-arbítrio de Deus. É Deus ser soberano, ele fazer o que ele quiser. O que nós chamamos de livre-arbítrio, para Deus, no que se refere a Deus, é a soberania. Quando Deus fala, olha, você tem um livre-arbítrio, mas a minha soberania está acima. O que eu quero vai prevalecer. E aí, irmãos, a gente vê claramente que, por isso que a palavra diz, né? E o Senhor fala para Jó, e através da revelação do Espírito Santo, ele fala, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode. Ninguém pode frustrar um plano de Deus. Se tiver no projeto de Deus realizar, se tiver no projeto de Deus libertar, se tiver no projeto de Deus unir, se tiver no projeto de Deus separar, se tiver no projeto de Deus abrir ou fechar uma porta, Deus vai fazer independentemente do que você queira. Se tiver dentro da vontade soberana de Deus. Agora, é como eu sempre digo, essa vontade de Deus, ela é uma prerrogativa divina. O que é isso? Não está falando bonito, está falando difícil? Não. É assim, é algo de Deus. Ele que escolhe se ele vai usar essa soberania ou não. É claro que na maior parte das vezes, e isso eu falo à luz da Bíblia, Deus ele deixa o homem fazer as suas escolhas. Né? Deus deixa o homem usar o seu livre-arbítrio. É o que a gente vê. Essa é a regra. Deus deixa o homem escolher, Deus deixa o homem tomar decisões, Deus deixa. Deus deixa. Agora, essa soberania, ela é tão real quanto o nosso livre-arbítrio. O agindo eu, né? Quem me impedirá? Então, eu acho que assim, e aí, agora virou um jogo de cartas marcadas, né? Não importa o que eu faça, vai prevalecer o que Deus quer? Por isso que eu digo, nem sempre Deus permite com que venhamos até fazer escolhas erradas. Eu falo sempre de Israel, né? Como exemplo, eu acho que quando eles escolhem um rei, ali depois do período dos juízes, Deus não queria aquilo. Deus queria ser rei sobre eles. Seria um governo teocrata, mas não um governo teocrata do Irã, né? Com os ayatolás mandando, né? E um grupo de líderes religiosos que mandam no país. Seria um governo teocrata onde Deus revelaria a vontade dele através do profeta. Só que Israel não quis. Israel olhou para os povos e falou assim, todo mundo tem rei, a gente quer um rei. Deus permitiu. É claro que isso trouxe um monte de desdobramentos e consequências que levou Israel a uma ruína. Mas Deus permitiu, irmãos. Deus permitiu. Deus não fica, sabe, nos mimando, passando a mãozinha na nossa cabeça, meu filhinho, não faça isso. Ele vai te advertir, ele vai me advertir, ele vai nos orientar. Mas se a gente quer insistir por um caminho, se a gente quer seguir por uma vereda, Deus vai permitir, meu irmão. Deus vai permitir, minha irmã. O texto de Jonas é um exemplo. Eu vou dar aqui dois textos, tá? Dois exemplos.
Por exemplo, o primeiro exemplo, o faraó. A palavra vai dizer que o Senhor endureceu o coração de faraó, que já estava duro, né? E aí o faraó, quando ele olha um mar, meu Deus, ele vê um mar aberto. A pessoa estava com o coração tão duro que ele não foi capaz de reconhecer Deus diante daquele feito, daquele milagre, mar vermelho aberto. E ele mesmo assim continuou perseguindo o povo de Israel. E aí o mar se fechou e ele morreu nas águas, né? O coração dele ficou tão duro que ele não voltou atrás do seu caminho de maldade, sabe? Então ele não se arrependeu. Esse é um exemplo de alguém que teve o seu livre-arbítrio, fez as suas escolhas e não voltou atrás. Um exemplo de alguém que voltou atrás. Jonas. Jonas foge, só que no caso de Jonas, Deus entra com a soberania dele. Deus entra com a vontade. Deus poderia usar qualquer um. Vocês acham que Deus precisava realmente de Jonas? Se Deus quisesse, Deus não poderia arrumar outro profeta para poder mandar até Nínive? Claro que podia, meu irmão, minha irmã. Deus podia pegar você na sua casa agora, te transportar lá para a época de Jonas para você falar do evangelho. Deus podia. Ele nem precisava mandar uma pessoa, ele podia mandar um anjo. Ele podia e a cidade de Nínive ouviu uma grande voz, uma voz dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o juízo. Podia ter sido assim também. Eu acho até que seria mais impactante do que mandar um profeta com má vontade, não é verdade? Mas Deus mandou Jonas. Deus queria Jonas. Deus programou no plano eternal dele que seria Jonas. E aí a soberania de Deus entrou em campo. Tem coisa que Deus pode mandar qualquer um, pode fazer através de qualquer um. Tem coisa que Deus pode levantar qualquer um, mas Deus quer você. Deus quer você. E quanto a isso, para de fugir do plano de Deus. Porque no que se refere a isso, e você sabe o que é, se você não sabe, essa mensagem não é para você. Se você entende, se essa mensagem, se essa palavra está convergindo com aquilo que Deus já está ministrando, com aquilo que você ouviu ao longo dessa semana, talvez por esses dias, é para você. Quanto a isso, não tem negócio, não há acordo. A soberania de Deus vai entrar em campo. Vai prevalecer o que Deus quer. Está na agenda de Deus. É o que Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, desculpa. É como o salmista diz: para onde me irei? Né? Se eu tomar as asas da alva, se eu descer até o mais profundo do abismo, até ali a tua mão me tocará. Até ali tu me verás. Não tem como fugir da presença e da vontade de Deus. Nesse caso, nessa situação, não é livre-arbítrio seu, é soberania de Deus. Deus vai intervir sim. Então, eu acho que a melhor forma que a gente tem de lidar com a soberania de Deus é aceitá-la. Não é ficar lutando como Jonas, que fugiu para Jope, entrou no navio, no barco, se escondeu no porão, foi dormir, descobriram ele no meio da tempestade, falou: me lancem ao mar, prefiro morrer do que obedecer. Parou na barriga da baleia, do peixe. Não era necessário. Eu acho que tem coisa que está acontecendo na sua vida que pode piorar se você insistir e ir na contramão da vontade de Deus. Então, são coisas que não precisava estar acontecendo. Não precisava. Está acontecendo porque Deus está te levando para o ventre do peixe, para a barriga da baleia, para te quebrar, para te fazer voltar à vontade soberana dele, ao propósito, ao plano. O plano não é Tarsis, o plano é Nínive. Então, nessa situação aqui a gente vai finalizar ressaltando nesse cenário, nesse caso aí que você está vivendo, não é o teu livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. É soberania. Deus vai fazer o que Ele quer. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.